Olá! Sejam todos Olá! bem-vindos! Peraí, Cecília! Liane, que eu tô aqui, ó, No paramentada. ritmo, no No ritmo do Brasil, ritmo. Cecília. Olha isso! Nós estamos gravando no dia do jogo. Em período de Até com Copa. medo agora, eu nunca torci assim. Até as unhas estão verdes. Até com medo agora, porque se der problema, vão dizer que fui eu que dei azar. Tá, não vai acontecer isso. Não vai acontecer As isso. últimas Copas não deram muita sorte também, então não A vai culpa ser não é esse minha, né, motivo que Jean? vai Não vai fazer ser a culpa da diferença. Cecília. A culpa não é minha. O nosso convidado está aqui me defendendo, gente. Se o Brasil não passar desse jogo, que eu tô assim nervosa, já não consigo nem falar. Nós estamos a 2 horas do jogo, então a gente já sabe aí. E o tema tem tudo a ver, né, Eliane? Que nós trouxemos um convidado especial para falar de Copa, quase. Sim, exatamente. Então, só vamos atualizar que o jogo de hoje é o dia 2/12, né? Para as pessoas se localizarem aí qual é o jogo que a Cecília está ansiosa, né? Então, Não é a provavelmente... final ainda, não é a final Não, ainda. esse podcast vai sair na segunda-feira aí para vocês. Então, a gente está na sexta gravando. Essa é a terceira temporada do nosso podcast. Estamos em meados de virar a nossa temporada, né, Fechando o Cecília? terceiro ano, indo para o Ontem 4º falamos ano de sobre podcast. isso. Quarta temporada do nosso podcast, a partir de agora, dezembro, início ali de 23. E já que a Copa é o tema, né? O tema mais falado aí ultimamente, estamos em um dia de jogo, né? Trouxemos aqui um profissional, um convidado para trazer um pouco sobre engajamento, já que é tão necessário em relação aos times, às equipes. E esse convidado foi lembrado por causa de algo que ele contou para a gente muito interessante. Daí a gente disse, já pensou contar isso no nosso podcast? Que legal, né? Então, está aqui conosco, gente. Lembrando vocês que nos escutam, essa também é uma gravação que vai para o nosso canal do YouTube. E está conosco aqui o Giancarlo. E ele tem um nome todo com G. Giancarlo Giacomini, tá certo? Tá certo, tá certo. Falta um G Germani. Germani. Olha que GGG. Então é GGG, tá? Eu olhei essa particularidade. O Giacomini eu já não me lembrava mais. O Jean tem aquela profissão que é a profissão que eu adoro. O Jean é atuário. E eu acho ótimo isso. Se tu não sabe o que é um atuário, tu vai te aprofundar Vai pesquisar. Porque é muito interessante essa realidade, mas antes de ampliar o que é um atuário, porque o Jean vai trazer muito bem essa realidade para a gente, né? Este nosso convidado atua no segmento de fundo de pensão, que é onde um atuário aí realmente conduz a sua carreira desde 1997. Ele fala muito sobre a conexão entre tecnologia e melhores práticas de gestão, e eu acho que a empresa da qual ele faz parte aí e tem um papel importante como diretor executivo, traz exatamente esses aspectos aí dentro da sua atuação, né? E também fala muito sobre agregar ao produto que será entregue ao usuário final. Então, fala sobre a experiência do cliente aí, através desses itens que é a renda de aposentadoria. Então, Jean, bem-vindo. Fale um pouco sobre a Mirador, que é a tua empresa, e fale um pouco sobre o que um atuário faz, Jean. Eu acho que todo mundo vai se interessar por esse tema. Antes do Jean falar, eu não sabia o que era atuário, até conhecer a Liane. Porque a Liane trabalhou na área, né? Junto no RH. Eu só fui descobrir isso também quando eu trabalhei na área. E então eu tá tudo nunca certo. tinha ouvido falar nessa formação, nessa profissão antes de conhecer a Liane. Eu conheço a Liane há 16 anos, para vocês terem uma ideia aí. Jean, bem-vindo, por favor. Tá bom, muito obrigado primeiro pelo convite. Eu já vou iniciar contando para vocês uma historinha que aconteceu com o meu filho, quando ele estava com 6, 7 anos de idade, que na escola tinha aquele momento assim que a professora perguntava para os filhos, né, para os alunos, me diz a profissão dos teus pais. E aí o meu filho disse, ele é atuário. E a professora disse para ele, mas isso não existe. Olha aí. E aí eu tive que ir na escola explicar o que era um atuário. Então, só para vocês terem ideia que vocês não são as únicas e às vezes a gente tem algumas histórias engraçadas a respeito disso. Uhum. Mas o atuário, apesar de ser pouco conhecido, é uma ciência que, se eu contar aqui para vocês, vocês vão entender muito bem o que é uma mistura de matemática financeira com estatística.
Então, muitas vezes se confunde com a prática ou de um economista ou de um contador, mas o atuário ele junta essas duas ciências para fazer projeções de risco futuro. Então, o que vai acontecer no futuro com um determinado negócio, com um produto de previdência, um produto de saúde, riscos de uma empresa que quer fazer projeções de longo prazo, fazer um grande investimento, né? O que pode acontecer, se vai acontecer questões de natureza, vai dar problemas climáticos, vai dar problema de falta de contraparte de capital, que tem que ter algum seguro para garantir uma operação financeira. Tudo isso o atuário ele tem na experiência dele esse tipo de ferramentas para ajudar as empresas, né? Então, não é nada muito trivial de fazer, porque existe bastante matemática estatística, muito cálculo, muita projeção, muito sistema que a gente usa para fazer essas modelagens, né? Mas é um assunto que todo mundo no seu dia a dia fala sobre plano de saúde, sobre plano de previdência, sobre seguros, né? Só não sabe quem é que faz esse tipo de cálculo por trás. Então, esse é o atuário. Perfeito. Muito bom. E em relação à Mirador, então a Mirador é uma consultoria atuarial. A gente, na essência, utiliza essas técnicas para ajudar os nossos clientes na boa qualidade dos produtos que eles desenvolvem. Então, a Liane trabalhou num fundo de previdência, num fundo de pensão. Então, o atuário desse fundo de pensão ajuda a que o dinheiro que está sendo guardado, né, capitalizado para pagar os benefícios futuros, ele seja suficiente para pagar essas rendas vitalícias, às vezes de fluxos de pagamento de 70 anos, 80 anos, alguém que entra hoje na empresa, que entra num plano de previdência, que vai se aposentar, que vai receber um benefício por mais 30, 40, 50 anos. Então, o atuário precisa enxergar tudo isso e dizer qual é o equilíbrio entre patrimônio que tem que ser acumulado e o valor que vai ser pago no tempo, né? Então, são complexidades desse tipo que a gente trabalha no nosso dia a dia. Jean, de onde surgiu a faltou ideia falar da Mirador, né? de montar a Mirador, como é que surge a Mirador? Então, a Mirador, ela iniciou com essa ideia de auxiliar os fundos de pensão. A gente desenvolvendo esses produtos, dando consultoria e fazendo com que os próprios gestores, que muitas vezes eles têm dificuldade nessa questão técnica, porque é muito técnico esse tipo de projeção, né? Então, que a gente pudesse desenvolver bons produtos, mas como a Liane citou no início, que a gente pudesse transferir um nível de conhecimento, que eles se apropriassem do que está acontecendo, de entregar formas de simplificar a linguagem, de fazer ferramentas que eles pudessem perceber muito bem o que estava acontecendo, e não só calibrar bem os produtos, mas também antecipar problemas que esses produtos podem ter lá no futuro, a parte de analisar riscos que podem acontecer e tentar já ir mitigando ou trabalhando neles para que esses riscos não se concretizem. Então, a Mirador ela foi desenvolvida para um mercado que já existia, a necessidade técnica e operacional do atuário, mas também com esse olhar de buscar novas tecnologias, desenvolver ferramentas, simplificar essa questão técnica para que pudesse ser melhor entendida e melhor trabalhada. Eu acho que esse é o grande diferencial de vocês. E com o tempo, a ideia de trabalhar com tecnologias, a gente acabou desenvolvendo questões não só atuariais, mas, por exemplo, sistemas de gestão de risco mesmo, não só da avaliação do produto, riscos que podem ser utilizados para negócios de seguradoras, de empresas. A empresa quer entender quais são os riscos do trabalho dela no futuro. Eu sou uma metalúrgica, eu sou uma usina, sou uma empresa de qualquer ramo, e ela quer entender na operação dela onde ela precisa ter cuidados, né? Então, o atuário consegue lá entender o tipo de negócio, fazer esse tipo de levantamento das variáveis que podem afetar uma empresa e conseguir dizer assim, vamos trabalhar isso, mitigar, que isso aqui tende, no tempo, a estar estabilizado e esse risco deixa de ser o teu problema. Então, tu vai poder cuidar do teu negócio principal com mais tranquilidade, sem grandes problemas, sem receber grandes... como é que se fala? Grandes surpresas assim na operação, né? Uma estabilidade de fluxo de caixa, coisa desse tipo. Perfeito, perfeito. Esse é um podcast que vai falar sobre engajamento e vai falar sobre isso, né? Do tipo, as pessoas que nunca tinham ouvido sobre isso acabaram de ter aí
um pocket sobre essa informação, né? E é fantástico, né? Porque é um negócio assim de uma base muito processo importante. Técnico de visão de futuro para trazer tomada de decisão fantástico, assim, que talvez muitos negócios ainda não façam uso dessas tecnologias e desse conhecimento aí que vocês trazem tão bem, né? E a gente acompanhou nos últimos 5 anos um pouquinho vocês, né? Então, acho que desde o início da Estalo a gente tem contato com a Magda, né? Então, com a Mirador de forma geral, e a gente viu um desenvolvimento nesses últimos anos de vocês, assim, então muito legal ver crescer, né, evoluir, e vocês estarem sempre inovando, criando, fazendo coisas diferentes, né? E por isso que vem a temática do engajamento, né, e das equipes, porque a gente teve aí fazendo um trabalho com vocês há pouco tempo e a gente enxergou claramente um grande grupo de pessoas que aumentou bastante, a gente sabe que vocês cresceram, né? E num nível de envolvimento, de dedicação, né? De inovação, que tem tudo a ver com engajamento, intenso, assim, né? E vocês, os gestores da companhia, muito vinculados a isso, muito dedicados a isso, assim. Então, por isso que quando a gente começou a falar da temática, a gente lembrou da Mirador, assim, né? E a gente queria muito te ouvir um pouco a respeito disso, como é que é esse dia a dia, como é que é esse movimento aí do processo de manter um grupo que está em crescimento, que está sempre inovando, buscando e, ao mesmo tempo, manter eles engajados, né? Envolvidos. Queremos te ouvir. O desafio do engajamento e do envolvimento das pessoas, ele é constante para qualquer empresa. A gente não pode pensar muito diferente disso. Só que no nosso mercado atuarial tem um item adicional, que a gente tem poucos atuários no mercado. A gente tem uma formação muito pequena, uma quantidade muito pequena de novos formandos por ano. Então, o nível de cuidado que a gente precisou desenvolver com o tempo, com as pessoas que estão dentro da Mirador, ele ainda foi maior, acredito, do que a média de mercado, por essa raridade, vamos dizer assim, de bons profissionais formados, com conhecimento tanto do produto quanto de ferramentas. Então, isso talvez tenha nos obrigado a pensar com mais dedicação nesse contexto, né? Então, eu acho que desde o início de um processo de seleção, cada vaga que abre dentro da Mirador, o engajamento já começa ali, em conseguir entender dentro do que a Mirador quer entregar, né, com o perfil das pessoas que a gente está procurando. E a gente já teve vários processos de procurar pessoas e dizer assim, olha, gente, não vamos conseguir trazer todas as pessoas para ocupar todas as vagas que nós temos. Mas se a gente trouxer, talvez o que a gente tenha de nível de energia dentro da empresa possa se perder, porque a gente vai trazer pessoas que não estão com a mesma pegada que todo mundo tem aqui dentro. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ocupar os espaços por necessidade, ou a gente vai continuar buscando pessoas que estão bem alinhadas com o que a gente faz, né? Então, a gente tem mantido mesmo às vezes ficando abaixo da necessidade de pessoas, a gente tem mantido o DNA, vamos dizer assim, o mais constante possível. E aí, nessa parte de escolher as pessoas, que tipo de pessoa que a gente procura? Então, a Mirador, normalmente, ela é procurada pelos clientes para resolver problemas. Ele tem um problema de alguma coisa que vai acontecer ou alguma coisa que está acontecendo inesperado, então tudo é consolidação de riscos, né? Então eu preciso de alguém que goste de estudar, goste de pegar livros e vai entender de estatísticas, de modelagens, como é que a gente vai desenvolver os problemas e projetar lá para frente as possibilidades de cenários que podem acontecer. Preciso de alguém que goste disso, né? Mas eu preciso de alguém que goste também de se dedicar para o colega que está do lado. Eu gosto de ser, a Cecília, estou vendo, a Cecília não está conseguindo nem me responder as minhas mensagens, os e-mails dela não voltam. Cecília, tu está com muita coisa, eu posso te ajudar em alguma coisa? Eu preciso também de alguém que tenha dedicação. Porque muitas vezes, como a gente trabalha com projeto, eu posso ter um projeto, terminei ele e estou aguardando alguma demanda nova. Mas eu não vou aguardar passivo, né? Porque a gente tem as pessoas, normalmente, dentro da Mirador, elas têm essa questão de tentar um ajudar o outro o tempo todo. A gente faz, então, reuniões semanais para ver demandas, quem está com mais coisas e menos coisas, e as pessoas automaticamente já começam a dizer, eu posso te ajudar? Vamos dividir um pouquinho esse problema? Tu não está conseguindo avançar, estou vendo que já faz 2 semanas que tu está com esse projeto aí, o modelo é muito complexo, quem sabe vamos montar um grupo de trabalho aqui para a gente pensar com mais cabeças esse problema.
Mas então tem um olhar coletivo, já tem esse olhar, isso é um dos pontos que vocês, de valores internos, assim, né? Sem dúvida. Isso já acontece propriamente. Já acontece, mas ele é muito estimulado dentro da empresa, porque eu acho que a gente tem uma horizontalidade muito grande. A gente tem pouca discussão de se eu sou diretora, se eu sou estagiário. Se eu vejo que eu sou um diretor, mas eu tenho a Cecília lá, que é um técnico recém-formado, que ela está batendo cabeça, eu não vou pedir para outra pessoa, eu já vou lá, já vou me dedicar, vou me incluir no projeto, e assim acontece. A gente tem uma dinâmica interessante, normalmente a gente tem um grupo que está num projeto, mas eu posso chamar, por exemplo, a Liane, que está lá com outro projeto, para ela nos ajudar aqui. E a Liane pode ser que ela seja um sênior, mas ela vai entrar aqui para me ajudar porque eu preciso de mão de obra para desenvolver esse projeto, e ela não vai entrar como sênior, ela vai entrar como um técnico recém-formado. E ela vem com uma vontade de resolver o problema, ela não vem preocupada se ela está no lugar dela dentro da empresa. Porque tem essa ideia muito grande dentro da Mirador de que a gente precisa resolver os problemas que chegam, entregar a eles uma qualidade que o cliente possa entender essa solução que está sendo levada, não pode ser uma solução que só a gente entende, né? E aí isso acaba fazendo com que o cliente se sinta compreendido, veja a dedicação que a empresa tem em relação às dificuldades dele no dia a dia, e o cliente fica satisfeito, muito satisfeito com a nossa entrega. Mas a entrega não é a entrega da Liane, que estava lá na frente do projeto. A entrega é de um time inteiro que está o tempo inteiro ajudando o outro para que a Liane não tenha dificuldade para entregar lá na frente. Se a Liane está com muito trabalho, ou é complexidade, ou qualquer outra coisa, ou a Liane precisou sair de férias. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que sair de férias e não posso. Gente, vamos ver agora como é que ela organiza, quem é que consegue dividir essa atividade. Então, muito de fazer acompanhamentos de curto prazo no nosso dia a dia para entender as dificuldades do time, para ler mais as pessoas, para ver quem é que está animado, quem é que está com energia. Aí a gente chega numa reunião, a Cecília está lá com a câmera fechada, ou ela está na reunião, ela está só assim, né? Só ouvindo. O que vai acontecer? Alguém já vai conversar com a Cecília, vai dizer, Cecília, tá tudo legal, o teu final de semana foi bom, tu precisa de alguma ajuda, tem alguma coisa que a gente pode te ajudar? Porque eu acho que é outro problema dos novos modelos de negócio. A nossa vida profissional e a vida familiar, a vida particular nossa, ela se cruza muito hoje em dia. Tanto nos horários que a gente vai se dedicar para trabalhar, tem gente que começa mais cedo, tem gente que começa mais tarde, tem gente que trabalha no final de semana, tem gente que gosta de trabalhar em horários não tradicionais, a gente tem desenvolvedores na empresa, tem gente que gosta de trabalhar da 1h da manhã às 4h, porque ele acha que ele desenvolve. O processo criativo é diferente. Eu não posso esperar que o outro dia o cara às 9h da manhã esteja na empresa. Então, a gente já tem essa flexibilidade, mas a gente sabe que o cara entregou o projeto. Ele mandou lá uma mensagem dizendo, terminei o projeto. Não é o dia seguinte que eu preciso que ele bata o ponto lá para estar... Cara, se tu entregou o projeto, amanhã de tarde eu vou falar contigo, se eu vou testar, vou ver se deu alguma coisa, vou jogar para o grupo que faz a revisão. Isso já era assim antes da... Desculpa te interromper, já. Isso já era assim antes desse modelo pós-pandemia aí, o híbrido e tal? Já era assim. A gente sempre tentou dar esse tipo de flexibilidade, né? Por quê? Lá pelo início, a gente tinha poucos profissionais, né? Sim, cada dia a gente vê essa dificuldade de mercado e a gente precisa entender que o cara tem que estar ali realizado. E, às vezes, o cara vai se realizar pela entrega do projeto dele, não por bater o ponto das 8h ao meio-dia, da 1h às 17h. Ele está ali porque ele quer resolver o problema. E se ele foi madrugada para resolver o problema e no outro dia ele não vai ter a mesma condição, a mesma energia para vir para a empresa, eu estou feliz porque ele resolveu o problema do cliente. E ele está feliz com isso. E está todo mundo feliz porque o cliente também ficou feliz. E aí essa energia, quando o cara aparece na empresa ali, né, quando ele voltou no pós-ressaca dele, ele vem, todo mundo elogia, todo mundo entende que ele se dedicou para fazer a parte dele assim com vontade.
E eu acho que isso sempre foi se somando. Então, desde os líderes a quem entra hoje na empresa, estagiários, técnicos recém-formados, a gente se envolve muito, se envolve com as pessoas para não deixar ninguém desamparado. A gente tem uma brincadeira que diz, ninguém se afoga aqui dentro. Se tu estiver te afogando, levanta a mão. Né? Tu está com 5 projetos e só vai entregar 3, vão levantar a mão, vão nos ajudar. Porque eu acho que é esse que é o segredo. O segredo de tu deixar a pessoa com energia, ela está fazendo o que ela gosta, está se sentindo realizada porque ela está vendo o que ela está entregando. Imagina que angústia tu está trabalhando e tu não está conseguindo entregar nada, ou quando tu entrega, tu diz assim, puta, entreguei com atrasado, 2, 3 dias, uma semana, em vez de receber um elogio, o chefe ainda veio me incomodar aqui, dizendo, pô, tu tinha que ter atendido. O que a gente quer é esse tipo de energia. Agora, se a Cecília trabalha isolada, se a Liane trabalha isolada, se o Giancarlo trabalha isolado, nós vamos ter muito mais dificuldade para resolver o problema nessa velocidade, para sentir as pessoas. O que a gente... Eu acho que quando a Cecília faz essa pergunta, Gia, se já era assim antes da pandemia, né? Porque a pandemia nos trouxe alguns vieses de raciocínio muito importante, né? E daí, claro, né, uma empresa que já trabalhava assim antes, por mais que tenha tido dificuldades que a pandemia trouxe, porque a pandemia trouxe dificuldades para todo mundo, ainda assim teve um processo de adaptação mais fácil do que empresas que nunca pensavam dessa forma, né? E que daí, no processo da pandemia, tiveram que chegar a essa conclusão, exatamente. E eu acho fantástico quando tu traz a fala da percepção do que é o negócio e o mercado de vocês. Então, assim, bom, eu tenho clareza que eu trabalho com um volume limitado de profissionais que vão estar à minha disposição no mercado pelo tempo de formação, pela escolha do curso, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu tive contato com a expressão e com o profissional, eu disse... Nos meus tantos anos de vida, que eu já não me lembro que idade eu tinha naquele momento, eu nunca conheci alguém que disse para a mãe, quero ser atuário. Eu conheci várias pessoas com vários cursos, mas alguém que disse para a mãe que queria ser atuário, quando eu crescer, eu quero... Momento. Mas já devia ter aqueles que gostavam de fazer conta, né, Liane? Sim, que gostavam de ficar analisando conhecendo os profissionais, eles vão se entendendo, né? Eles falam da economia, da matemática, daí eles vão fazendo essa construção até que chega nessa possibilidade, né? E eu acho que essa particularidade é importante. No mercado de trabalho, onde por si só o engajamento é fundamental, ele não pode mais ser deixado como uma segunda possibilidade, num negócio ainda que tu tenha particularidade de profissionais, isso se torna o maior potencializador desse negócio, né? Porque se tu não tiver com as pessoas ali que estejam adequadas, engajadas, como tu mesmo vem falando, tu não tem como ir para o mercado buscar alguém engajado, né? Tu tem aquela particularidade que tu sabe ali que, bom, eu não vou sair, vou encontrar uma pessoa em 10, 15 dias, daqui a pouco adequada a toda essa realidade. Não, eu vou ter essa particularidade. Então, a preocupação de vocês, alinhada ao negócio de vocês e alinhada ao mercado, é um dos pontos que eu acho que fica de maior recado aqui para quem está nos escutando, né? De que maneira a gente olha de forma ampla para todas essas características, né? E não só para o engajamento isoladamente. Eu preciso engajar as pessoas. Eu preciso engajar as pessoas por quê? Neste negócio, por que faz sentido aqui? Por que faz sentido para este resultado? Qual é o impacto na estratégia? Qual é o impacto no mercado, como tu mesmo está trazendo, né? E eu acho que daí a gente chega num ponto onde vocês começam a perceber os efeitos que tem isso na equipe quando vocês conseguem colocar cada vez mais isso em prática, né? Sim, a gente usa aqui a escuta contínua. A gente tem uma ferramenta, né? A gente usa a ferramenta da Pulse, aqui fazer a propaganda para a Pulse, depois passar um royalties para nós aqui. Claro, Pulse, vem fazer um podcast com a gente. Pede um desconto depois, Jean, pede um desconto. Isso. Mas é uma ferramenta legal porque é uma pesquisa de satisfação interna, né, dos colaboradores e que ela vem toda semana. E ela vem alinhando vários aspectos diferentes do dia a dia, desde quanto a pessoa está com bem-estar, felicidade, esse tipo de situação, até alinhamento com a empresa, realização do que ela faz dentro da empresa. E aí, além desse contexto assim da empresa,
durante a pandemia foi muito importante para a gente poder ter, toda semana, as pessoas respondendo como é que elas estavam em nível de felicidade, de bem-estar, de contexto familiar. E aí a gente podia trabalhar com, olha, a gente está vendo que o time respondia em média, a pontuação dava 9, agora começou a cair para 8,9, 8,8, 8,7. O que a gente vai fazer para dar energia para esse time? Porque a tendência é que eles vão chegar num 7, vão chegar num 6. Aí a gente parava, fazia reunião, a gente avalia toda semana como é que essas coisas estão dentro da empresa, né? E aí a gente fazia, por exemplo, a gente brinca aqui um Mira Pizza, ou vamos chamar um chefe de cozinha para nos dar uma aula coletiva. Então, era alguma forma de dar um ânimo para o cara sair daqui, estava trancado dentro de casa, não podia fazer nada, às vezes, o contexto familiar mais complicado. E a gente fazia algumas coisas assim para ver se quebrava aquela rotina ruim, né? E a gente via que a resposta na semana seguinte já era um nível de animação diferente. Então, a gente foi usando muito isso e cada vez mais a gente usa dentro da empresa esse tipo de ferramenta para nos nortear. Olha, está faltando estrutura de trabalho. Então, a gente olhava lá, estava em 9,5, estava para 9,2, 8,5. O que foi? O computador não está pegando, a internet da tua casa não está boa, não tem mesa, não tem cadeira. Então, desde as coisas mais simples que dão, que dão energia para o cara trabalhar bem. Que são a base. Então, tudo isso a gente acaba fazendo essa leitura toda semana e vai mantendo de forma contínua a conversa com o time. Olha, a gente está pensando isso, a gente viu que tem esse tipo de situação, o que a gente pode pensar juntos? E aí não ter degrau dentro da empresa, quase, não ter uma estrutura muito vertical, que eu tenho o presidente, o diretor, o supervisor, o gerente, o coordenador. Quando a gente tem uma estrutura muito grande desse tipo, é mais difícil de ouvir as pessoas. Chegar, da informação chegar. Então, a gente tenta o mais tranquilo possível fazer essa abertura e poder dar essa resposta rápida quando a gente vê que tem alguma coisa que precisa corrigida. E que importante, né? Porque se a gente falar de forma ampla de engajamento, pensando em orgulho, pertencimento, dedicação, enfim, se eu não tenho uma ferramenta, eu posso estar entregando abacaxi e as pessoas querem maçã, né? Então, assim, engajamento, é motivação, né? Vamos motivar as pessoas, vamos fazer com que elas se sintam mais pertencentes, mais orgulhosas. Ok, e daí eu vou com a minha percepção como gestão, como liderança, como RH, e estou lá entregando abacaxi, porque abacaxi é ótimo, né? Não tem. Eu adoro abacaxi, né, Helene? Eu adoro abacaxi. Exato, a equipe está querendo maçã e ninguém está escutando, né? Então, esse alinhamento de ter uma ferramenta que apoie no processo de construção de vocês, de ter esse monitoramento, né? Que eu acho que é um desafio, porque tu está me falando de uma ferramenta semanal que vocês têm que olhar, que vocês têm que dedicar tempo, porque as coisas não acontecem sozinha, né? Eu tenho que ter olhar, eu tenho que perceber o que pode ser feito a partir dali, eu tenho que fazer um entendimento. É muito amplo, e fazer isso semanal, né? Manter essa periodicidade, né? E as ter a ferramenta não é o mais difícil, né? Não. O mais difícil é usar ela propriamente, né? É fazer esse movimento. Mas sabe que se a gente usa, os problemas a serem resolvidos são menores sempre. Claro. Porque se a gente faz uma pesquisa de satisfação por ano dentro da empresa, tanta coisa já deu certo, já deu errado o ano inteiro, a gente já perdeu gente, já trouxe gente que não estava no lugar certo, tanta coisa já aconteceu. Então, aqui a gente consegue fazer correções rápidas. Exato. E vocês estiveram com a gente no evento agora no início de outubro, que era a Semana Mirador. O que a gente fez? Como hoje a gente tem pessoas no Brasil inteiro, a gente notou que um dos itens que não estava muito crescendo ou evoluindo bem era o nível de aderência com a história da empresa. O que a gente fez? Fez uma Semana Mirador no início do mês, no mês passado, né? Em que a gente fez uma semana da Olimpíadas Mirador, em que a gente colocou vários desafios para conhecer da história da empresa. A gente fez vários treinamentos envolvendo as pessoas, contando da onde a Mirador surgiu, né? Por que ela está onde está hoje, os resultados que foram sendo colhidos durante o tempo. E a gente vê que as pessoas começam a se conectar mesmo. Elas conseguem entender por que elas estão aqui hoje, dado uma história, né? A gente fez 20 anos de empresa esse ano. 2022, a gente completou os 20 anos. Então, também foi legal da gente
dentro de casa, poder fazer todo esse resgate e poder valorizar, porque a gente tem uma rotatividade muito pequena. Quem vem para Mirador normalmente permanece aqui, porque é um ambiente... Para quem é embora nessa empresa? Então, é um pouquinho de tudo isso, sabe? E, claro, tem todo esse contexto, que é a questão do engajamento, mas sempre tem o outro lado, que é o lado financeiro, que a gente não pode esquecer. Tá? Então, como é que a gente enxerga o lado financeiro? É sempre buscar um alinhamento com o que o mercado tem de prática de remuneração, e o resultado, o lucro da Mirador, a gente tem bem claro para todo mundo quanto é a lucratividade do ano. 25% do lucro é dividido entre todo mundo, 25% do lucro é alocado para fundo de novos sócios. A gente tem a ideia da partnership constante, das pessoas deixarem de ser técnicos e passarem a ser sócios da empresa. Eu ia pedir para te falar sobre isso, porque eu acho que é fantástico essa sensação de, nossa, um dia eu posso me tornar sócio disso. Olha o nível de engajamento. Faz parte do engajamento, né? Porque a gente está criando um ambiente em que a gente pode ajudar as pessoas a entrarem na sociedade, né? Aí a Liane, que é sócia, a Mirador quer que ela seja uma das sócias para continuar com a empresa crescendo por mais 15, 20 anos. E aí a Eliane diz, tá, mas como é que eu vou comprar uma cota da empresa? Não, mas a empresa financia com lucro futuro. Está aqui, tem um fundo que está sendo utilizado aqui para esse tipo de situação. E aí só os 50% restante do lucro do ano que é dividido entre todos os sócios. E esse desenho está claro para todo mundo. O valor da lucratividade da empresa é bastante tranquila também de ser acompanhada, de ser evidenciada. E aí não tem segredo do número. O número é todo mundo pegando junto, todo mundo conseguindo entregar bem, mantendo os clientes satisfeitos. Nós vamos ganhar mais clientes ou nós vamos perder clientes? Nós vamos crescer, nós vamos diminuir. Nós vamos ter dificuldade no mercado, ou nós vamos continuar bem no mercado, tendo reconhecimento. A gente vai querer que as pessoas estejam lá pensando só no dia a dia, ou elas vão saber que lá no futuro, se elas procurarem tecnologia nova, se elas continuarem estudando, fazendo pós-graduação, mestrado, outras tecnologias, elas vão ver a empresa crescendo e vão se enxergar lá na frente juntos. Essa é a engrenagem, esse é o segredo, que não é muito segredo, né? O difícil não, é juntar tudo isso e fazer acontecer. Eu ia te fazer essa pergunta agora. É fazer funcionar isso. Exatamente. E as pessoas entenderem. Porque, olha, a gente já viu alguns parceiros, clientes que tentam fazer coisas parecidas, mas às vezes não há receptividade, não há entendimento, isso não acontece. Não, mas é transparente, e as pessoas não enxergam como. Não tem profundidade, né? Não tem então espaço. Esse ponto eu acho que é um ponto importante, Jean. Vou fazer a pergunta bem ampla, né? Hoje tu tem uma área de RH? Nós temos uma pessoa que cuida do dia a dia das pessoas dentro da empresa. Porque Beleza. o RH é feito pelo board, vamos dizer assim, pelas pessoas que estão ali pensando no futuro da empresa. É esse o ponto. É esse o ponto. Porque, assim, normalmente parece que tem que ter alguém de RH, né? Então, assim, eu tenho que ter alguém pensando nessas estratégias. Não, eu tenho que ter pessoas estratégicas dentro desse negócio que apoiem todo o contexto no que se refere às pessoas, né? Porque senão a gente direciona para um indivíduo dentro do RH que tem que dar conta de toda essa realidade, que daqui a pouco não sabe as particularidades, porque cada área tua tem uma particularidade, né? Por mais que o negócio tenha um centro, as particularidades acabam acontecendo ali, né? E eu acho isso sensacional, vocês conseguirem fazer esse movimento através das pessoas que estão dentro dessa organização. Então, assim, eu fiz essa pergunta muito no sentido de valorizar isso para quem está nos escutando, né? Existe essa possibilidade, mas olha a necessidade de alinhamento de que isso faz parte da minha atuação dentro da empresa. É responsabilidade de gestor. Eu tenho que estar pensando nisso. Exato, eu não posso te dizer, mas eu dou lucro, eu entrego o resultado, e eu não preciso pensar nisso. Não, tu tem que pensar nisso, e eu acho que isso está muito claro. Todas as vezes que a gente escuta os profissionais de vocês, está muito claro dentro do contexto aí do que a gente tem oportunidade de se aproximar, né? Eu posso trazer alguns números para vocês. Como Traga. todo atuário sem números, a gente não vai para lugar nenhum. Exatamente. Em termos de... Eu vou começar com satisfação dos clientes. A gente tem, historicamente, se eu pegar os últimos 7, 8 anos,
a gente tinha uma satisfação dos clientes de 92%, 93%. Nos últimos 4, 5 anos aumentou para 95%, 96%, e o ano passado a gente teve 97,5% de satisfação dos clientes. Quais clientes? 75% dos clientes da Mirador responderam à pesquisa. Uau! Então, é um número muito legal. E o outro número que a gente avalia pelo lado do cliente é o NPS, né? Quanto os nossos clientes indicariam a Mirador. Então, se tu tem notas de 9 a 10, tem a parte positiva, se tu tem notas inferiores a 7, tu tem a parte negativa. Os distratores. Então, tu pode ter de menos 100, se todos os clientes te derem notas de 7 para baixo, tu vai ter menos 100. Ou tu pode ter 100, que é quando todos te dão notas de 9 e 10, né? E a gente vinha no NPS de 92, 96, e o ano passado a gente atingiu 100 de NPS, ou seja, todos os 75% dos clientes que responderam à pesquisa indicam a empresa Mirador para algum novo cliente ou para algum potencial projeto, né? Mas por quê? Porque ele sente, ele recebe, o que ele está contratando, ele recebe a dedicação, a solução, né? E na parte de gestão de pessoas, a gente, usando a ferramenta da Pulses, são mais de 500 empresas que usam essa ferramenta. E aí eles têm lá o nível de satisfação médio. A Mirador teve uma pontuação média agora de 9,3, e a gente está no 99%, no percentil 99%. Nós estamos no 1% de empresas melhor avaliadas pelo seu grupo de colaboradores. Então, muito bom. Mas faz parte da entrega. Faz parte de chegar de manhã e perguntar se as pessoas estão bem, faz parte da manhã e perguntar se o ambiente está bom, ler se o ambiente está legal, ver o que não está legal e pensar coletivamente o que está acontecendo. Às vezes, a Cecília se dá melhor com a Liane do que o Jean com a Liane. Então, Cecília, conversa lá, vê se a Liane está precisando de alguma força, alguma coisa. Não, ela só teve uma gastroenterite esse final de semana, mas está tudo bem com ela. Ótimo! Mas e se não foi isso? Se ela está precisando de algum apoio diferente, né? Como é que a gente pode pensar e até entender ela? Como é que eu vou passar 10 projetos para a Liane se ela não está no momento familiar legal? Então, quem sabe a gente conversa com ela se está muito pesado, se ela quer dividir com a gente alguns projetos. E aí a gente precisa fazer isso o tempo todo. Enxergar as pessoas. Porque aqui a atuária é serviço, não é produto, não é metalúrgico, né? Então, eu preciso das pessoas bem e entregando isso, felizes, que a empresa continua crescendo sempre. Olha, Jean, eu acho que tu corre o risco de depois desse podcast vai brotar currículo aí, ó. Das duas, dar problema isso aí. Vai ter um monte de RH querendo ir trabalhar. Eu ia dizer, ou vai brotar RH te procurando, dizendo assim, deixa eu bater um papo aí contigo, entender como é que rola esse negócio, tá? Porque se já tá bom assim, fico sempre à disposição. Com alguém de RH mais aí de desenvolvimento vai ficar muito melhor, né, Liane? E eu acho que pensa no ponto, né, que eu acho que vocês têm essa característica muito disponíveis mesmo, né? Não existe segredo, não existe algo assim, só a gente faz. Não, a gente faz isso, tá? Mas a gente faz isso muito bem feito. E a gente não deixa de fazer isso nunca, independente de qual é o contexto, né? Então, todo mundo viveu a pandemia, todo mundo viveu vários desafios aí, e ainda assim vocês ampliaram a percepção de vocês, porque vocês entenderam que diante das ferramentas que já estavam desenvolvidas, poderia ser que alguma coisa não ficasse aí clara, né? Não ficasse evidente. Então, eu estou brincando que tu corre o risco aí, tu, a Magda, o Fabrício, que são as pessoas aí que a gente conhece, né? De ser procurados aí dentro dessa realidade. Muito bacana esse papo, né, Cecília? Fantástico, eu acho que a gente tem muita inspiração assim te escutando, eu tenho certeza que a nossa audiência aqui também vai se inspirar no que tu está trazendo, né? Claro que não é um passo só, eu acho que vocês vêm construindo uma história, né, muito bem calcada nesse entendimento do que para vocês é importante, do que funciona, né, para vocês e conseguindo replicar isso para o grupo de pessoas, independente de quantos forem, né? Isso vem, claro que vai aumentando o desafio, né, Jean? Vai aumentando aí o tamanho da dedicação e do envolvimento com as pessoas, né? Eu acho que tem isso, assim, quando a gente pensa no modelo de liderança de vocês, não é um modelo de liderança que está lá
olhando para o processo simplesmente, né? Tá olhando para cada um dos indivíduos a partir do que está acontecendo no negócio. Assim. Então, é essencial, assim, acho que é uma aula aí poder te escutar, e te agradeço imensamente poder compartilhar com a gente o que para vocês é importante, né? A gente é espectadora, né? Cada vez que a gente tem contato com vocês, a gente aprende alguma coisa nova e a gente troca energia, né? A gente tem falado muito disso aqui na sala, o quanto a nossa energia, a energia da liderança, mobiliza o estado de espírito do grupo, e eu acho que te ouvir falar já demonstra para a gente o quanto tu estás dedicado a isso, né? E a gente conhece a Magda, conhece o Fabrício, então a gente sabe que vocês têm essa dedicação, e é por isso que as pessoas sentem, né? A gente troca o tempo inteiro essa energia, e eu acho que o grupo, ele reflete muito do trabalho que vocês constroem no dia a dia e da liderança de vocês. E vocês fazem parte disso tudo junto, né? Porque quando a gente precisa de apoio, precisa dar energia, tem aquele boost extra agora, galera, vai entrar num período pesado de trabalho, o que nós vamos fazer? Chama as meninas lá que a gente precisa pensar com elas alguma coisa para dar um extra na turma. E então, não é uma isso procura também só para nós é essencial, né? ter o apoio de vocês, né? É uma procura que muitas vezes é individual, né? Vocês oferecem muito recurso individual também, né? Processo de coaching para as pessoas aí, né? Num formato que a gente sempre deixa claro para todos os nossos clientes que a forma como vocês fazem funciona muito bem, né? Então, assim, desde o que se refere à composição do porquê que a gente está oferecendo um coaching para alguém, uma mentoria para alguém, um processo mais individualizado, né? Um nível de clareza desde o início, assim, não existe meia palavra, as pessoas entram ali sabendo por que elas estão ali, um comprometimento e uma corresponsabilização com o custo disso, que a gente sempre valoriza horrores, a gente fala para todos os nossos clientes, vocês como case, assim, então acho que tem um movimento que é do grupo, do coletivo, e tem as coisas pontuais que muitas vezes quando a gente não está olhando para esse macro, bom, mas a gente está percebendo que aqui tem um ponto, né? O que a gente faz com esse ponto, né? E essa e não oportunidade... deixamos ninguém se afogar, né, Eliane? Não. Eu adorei a teoria essa aí de, ninguém larga a mão de ninguém se afoga aqui. Na escala também não, né, Eliane? A gente segura a mão, hein? Não. Só que nós somos três, né? Então é mais fácil. Tu sabe que eu sou a primeira a me afogar, porque eu sou a mais baixinha, né? Essas duas aí são grandes. Mas pode saber nadar melhor, Cecília, depende. Olha a perspectiva. Toda modelagem de risco tem caminhos diferentes. A gente nunca olha para um caminho só, a gente sempre tenta enxergar o cenário todo, viu? Muito bom, muito bom. Você aprende a nadar, tá? Fazendo um favor. Tô me matriculando agora na natação. Gia, obrigada pelo papo, obrigada pela oportunidade de se conectar aí contigo, de escutar tudo isso, né? Eu acho que esse é o ponto, a gente quer entregar esse tipo de conteúdo aqui e a gente está muito no movimento de busca de convidados, assim, esse ano a gente entrou numa linha de convidados para realmente ampliar a percepção das pessoas em relação aos temas e eu acho que tua fala aí complementa esse pensamento e esse raciocínio aí que a gente deseja. Que bom poder contribuir também no dia a dia de outras empresas, outras pessoas. Se alguém quiser entrar em contato conosco aqui, fique muito tranquilo, muito à vontade. E poder sempre estar com essa energia boa. Vocês fazem parte de transmitir energia para as pessoas, para as empresas. Isso faz uma diferença incrível. Diferença para nós que passamos a energia e para aquele que recebe do outro lado. Então, faz bem para todo mundo, né? Isso mesmo. Muito bem, gente. Esse foi o episódio de hoje, né, Cecília? Olha aí, uma aula. Então, nos acompanha, deixa teu comentário aqui, né? A gente vai deixar nas nossas redes aí todos os arrobas da Mirador para vocês poderem acompanhar, né? Eles têm muitas frentes de divulgação também, né? De material, até material educativo, né? Tem muita coisa aí que vale a pena, né, Gia? Vale a pena vocês conhecerem também. Tem muitas plataformas, né? Muitas referências. Tem Mirador Academy, tem várias linhas lá que o pessoal, quem tem curiosidade, pode usar lá para conhecer um pouquinho mais. Descobrir um pouco mais. Então tá, gente. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau. Obrigado. Valeu.